Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui no templo da nossa igreja para gravar uma mensagem, uma reflexão, deixar uma palavra para o seu coração. Nós estivemos aqui na sexta-feira da Paixão, trazendo uma palavra falando sobre as 7 palavras da cruz. E hoje, nesse domingo de Páscoa, nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus e nós gostaríamos também de deixar uma mensagem, uma reflexão para o seu coração. Eu quero começar nesse dia a nossa reflexão lendo um texto bíblico com os irmãos. Peço que vocês nos acompanhem pela sua Bíblia, pelo celular, algum aplicativo, mas eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura juntamente comigo. Mateus capítulo 28, versículos de 1 a 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Meus irmãos, olha que bênção ler esse texto de Mateus 28, nesse dia de domingo. Nós falamos na sexta-feira sobre o drama, o sofrimento e todas as dificuldades enfrentadas pelo Senhor Jesus até o caminho da cruz. Mas conta-nos a Escritura, no texto que nós lemos aqui, que o Senhor Jesus ressuscitou. Era o início daquela manhã de domingo. E dois anjos vêm para falar com as mulheres, anunciando a sua ressurreição. E eu quero enfatizar o versículo 6 do nosso texto, que diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Louvado seja Deus por esse versículo. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. O nosso Senhor Jesus foi morto, foi para a cruz. Ele morreu, mas a morte não foi capaz de detê-lo. Ele não está aqui, ressuscitou. E eu quero nesse momento orar, fazer uma oração, ter uma palavra de oração com os irmãos, agradecendo a Deus por tão grande bênção pela ressurreição do Senhor Jesus. Quero te convidar para que nós oremos, agradecendo ao Senhor pela ressurreição do Senhor Jesus e pela nossa consequente ressurreição, conforme nós podemos ver no ensino geral das Escrituras. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos, ó Deus, porque nesse dia de domingo nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. Nos lembramos de que ele foi morto na sexta-feira, mas a morte não conseguiu detê-lo. Ele ressuscitou. O evangelista Mateus diz, nós acabamos de ler, ele não está aqui, ressuscitou. Louvado seja o teu nome, ó Pai, pela vitória que o Senhor Jesus alcançou na cruz. Ele morreu em nosso lugar para que tivéssemos vida eterna e vida em abundância. E a ressurreição do Senhor, o Senhor que é as primícias dos que dormem, na verdade a tua ressurreição também traz para nós a garantia de que um dia nós ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor.
Louvado seja o teu santo nome, ó Pai, por esse dia de domingo, por esse domingo de Páscoa, por comemorarmos a ressurreição do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, porque a tua ressurreição garante a nossa ressurreição também. Abençoa as nossas vidas, dá-nos sempre a graça de recordarmos o sacrifício de Jesus, a sua vitória sobre a cruz, e que vivamos, ó Deus, a cada dia para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra nesse dia que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15. Mais uma vez, peço que você abra sua Bíblia, se você puder, acompanhe pelo seu celular. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Na verdade, nós vamos até o versículo 19, mas inicialmente eu quero ler até o versículo 11. 1 Coríntios 15, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém. Nós lemos até o versículo 11, mas o meu objetivo nessa exposição é ir até o versículo 19. Meus irmãos, eu quero pensar e refletir com vocês nesse dia sobre o seguinte tema: as provas da ressurreição de Jesus. É sobre esse tema que eu gostaria de pensar, de refletir nesse dia com vocês. As provas da ressurreição de Jesus. É preciso dizer, inicialmente, que a doutrina da ressurreição, ela foi contestada pelas pessoas já nos dias de Jesus. Já naquele momento histórico, naquele período do Senhor Jesus, essa doutrina já começou a ser questionada. Só para os irmãos terem uma ideia, já naqueles dias, 5 teorias foram levantadas para tentar contestar de alguma forma a ressurreição de Jesus. Deixa eu citar para vocês as 5 teorias. Primeira, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Essa é a primeira teoria que começou a se desenvolver naqueles dias. Segunda, as mulheres foram ao túmulo errado. Tem essa teoria também. Terceira, Jesus havia apenas desmaiado. Na verdade, ele não morreu, ele teria, segundo essa teoria, desmaiado. O que, se você ler o relato bíblico e se você ver algum filme sobre retratando a paixão de Cristo, você vai ver que não faz muito sentido.
Quarta, o corpo de Jesus foi removido pelas autoridades romanas ou judaicas. E a quinta, tudo foi uma alucinação. Tudo aquilo não foi verdade, aquilo não aconteceu. Então veja, já nos dias de Jesus, essas 5 teorias começaram a serem faladas, divulgadas e anunciadas pelas pessoas. Mas o fato é que, biblicamente, e aí nós podemos olhar para a Escritura, ver o que a Bíblia diz. Biblicamente nós temos provas e evidências fartas de que, de fato, o Senhor Jesus ressuscitou. Temos as teorias que tentam negar a sua ressurreição, mas eu quero, nesse dia, falar sobre as provas da ressurreição de Jesus. O texto que lemos apresenta algumas verdades importantes e esclarecedoras a esse respeito. Se você observar no texto, 1 aos Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar sobre esse assunto. Esse é o capítulo mais longo, o maior capítulo da Bíblia falando sobre a ressurreição. Porque, como disse agora há pouco, se havia essas teorias tentando negar a ressurreição de Jesus, alguns membros da própria igreja estavam questionando essa doutrina, colocando-a em xeque. Então, Paulo escreve esse longo capítulo, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia, com 58 versículos. Portanto, nós temos aqui o maior tratado bíblico falando sobre a doutrina da ressurreição. Acompanhe comigo, por favor, para você observar como é que Paulo inicia esse longo capítulo de 58 versículos. Capítulo 15, versículo 1, Paulo diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então, Paulo está lembrando os irmãos de Corinto sobre o evangelho que ele havia recebido de Jesus e ele estava transmitindo com fidelidade. Evangelho esse que ele diz no versículo 1, que vocês estão perseverando, que vocês estão firmes. Versículo 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Observem que Paulo tem sempre esse cuidado de falar da necessidade desse evangelho ser preservado na íntegra, ele ser de fato ensinado conforme a vontade de Deus. E a partir do versículo 3, nós vamos ver Paulo expondo o assunto propriamente dito. Agora ele vai falar com muita clareza, do versículo 3 até o 58, ele vai esmiuçar o maior tratado bíblico sobre a doutrina da ressurreição. Obviamente, eu não vou até o versículo 58, mas deixo uma palavra de incentivo para você ler o capítulo todo, para que você entenda a maravilha que Paulo vai tratar aqui. Nós vamos até o versículo 19 na exposição, e lembrando que a nossa temática é as provas da ressurreição de Jesus. Paulo apresenta no nosso texto 3 provas sobre a ressurreição de Jesus que eu quero tratar com vocês nesse dia. 3 provas da ressurreição de Jesus. Vamos ver então o que o texto nos diz. Primeira prova, a prova das Escrituras. E isso está nos versículos 3 e 4. Eu gostaria que você voltasse os seus olhos para o texto e me acompanhasse, por favor. A prova das Escrituras. Antes de tudo, versículo 3. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Veja a ênfase que ele dá. Segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo para aqueles que
membros da igreja, alguns que estavam questionando a ressurreição, Paulo começa a dizer: então eu vou provar para vocês essa doutrina da ressurreição. E a primeira prova que eu lhes dou é a prova das Escrituras. Paulo vai mostrar pela palavra de Deus que a morte e a ressurreição de Jesus não foi um acidente. Nós enfatizamos na mensagem anterior, da sexta-feira, que havia um plano, uma agenda. Deus havia pré-determinado todas essas coisas para que elas acontecessem segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade. Paulo está dizendo que a morte e a ressurreição de Jesus foram anunciadas pelas Escrituras. Tanto o Antigo como o Novo Testamentos vão mostrar para nós que era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. Quando nós falamos das Escrituras, é importante dizer que a Escritura de Paulo, a Bíblia de Paulo, era o Antigo Testamento. Paulo se guiava pelo Antigo Testamento, os 39 livros, de Gênesis a Malaquias. E aí ele vai mostrar para os irmãos de Corinto o seguinte: bom, a primeira prova que eu gostaria de dizer para vocês é a prova da Escritura. A própria Escritura fala que Jesus iria ressuscitar. Então eu selecionei para vocês aqui alguns versículos que mostram uma hora falando da morte, outra hora falando da ressurreição e uma outra hora falando das duas coisas juntas. Deixa eu citar o texto sobre a morte. Sobre a morte está lá em Isaías 53, versículo 5. Diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja que Isaías deixa claro para nós. Isaías 53, que acabamos de ler, mostra, falando para nós sobre a morte, um anúncio da morte de Jesus. Talvez você esteja pensando e curioso: bom, pastor, falar sobre a morte de Jesus no Antigo Testamento, até que dá para falar, mas falar sobre a ressurreição de Jesus no Antigo Testamento, que texto bíblico, o que a Bíblia diz sobre isso? Davi diz, Salmo 16, versículo 10, ainda que não tão claro como nós gostaríamos que fosse. Salmo 16, 10 diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Veja na sua Bíblia depois que a palavra santo, lá no Salmo 16, 10, a palavra santo está com a letra maiúscula. Uma referência, portanto, ao Senhor Jesus. Então Paulo diz: não fiquem surpresos. Eu vou provar para vocês que sobre a ressurreição de Jesus, que a própria Escritura fala da morte e da ressurreição. Isaías falou, Davi falou, ambos falaram, ungidos pelo Espírito Santo. Chegamos no Novo Testamento e agora vamos deixar que Jesus fale sobre isso. E Jesus, ele fala lá em Mateus 16, 21. Desde esse tempo, e esse tempo aqui é o final do ministério dele, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado. Percebam, meus irmãos, que Paulo já começa. Eu gosto da força desse primeiro argumento dele, dessa primeira prova, porque ele não está conjecturando nada, ele volta para a Escritura. E até um lema que eu gosto: o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre a morte e sobre a ressurreição? Bom, Isaías fala sobre a morte, Davi fala sobre a ressurreição, e deixemos que o próprio Senhor Jesus confirme isso, dizendo: gente, é necessário que o Filho do Homem padeça, vai ser entregue nas mãos dos anciãos, ele vai ser morto e ressuscitado. A lição que nós aprendemos aqui é que devemos crer na doutrina da ressurreição. Ela é ensinada pelas Escrituras, ela é ensinada tanto no Antigo
quanto no Novo Testamento. Ela é indispensável para nós. Se nós não crermos na ressurreição, nessa doutrina gloriosa, nós teremos problemas sérios. Portanto, creiamos nós. Nós não vimos, não presenciamos, mas acreditamos que o Senhor Jesus ressuscitou. Como lemos em Mateus 28, naquela manhã de domingo, ele venceu a morte, as mulheres foram ao túmulo e o anjo diz, ele não está aqui. Ele ressuscitou como havia dito. Essa é a primeira prova da ressurreição de Jesus. Segunda prova. A segunda prova da ressurreição de Jesus, e o texto é muito claro, pelo menos ao meu ver aqui, é a prova das testemunhas. A prova das testemunhas. Ele vai mostrar isso nos versículos de 5 a 11, e eu gostaria mais uma vez que você fosse bereano, como diz a Escritura, e conferisse nela o que a Bíblia diz. Capítulo 15, versículos 5 a 11, Paulo vai mostrar agora uma lista, uma relação de testemunhas que viram o Senhor Jesus ressuscitado. Vamos ver então essa lista a partir do versículo 5. Diz assim, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Só uma palavrinha rápida aqui no versículo 5, Cefas. Cefas é Pedro. Aliás, é curioso que o apóstolo Pedro tinha pelo menos 3 nomes no Novo Testamento, 3 nomes são falados a respeito dele. Uma hora Jesus o chama de Simão, outra hora o chama de Pedro, e agora Paulo o chama de Cefas, mas é a mesma pessoa. Então, Paulo diz, olha, vamos às testemunhas, pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Primeiro a Escritura prova, agora as testemunhas vão provar. Então, Cefas, depois os 12. Agora, veja que coisa fantástica ele vai dizer no versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Deixa eu explicar algumas coisas aqui importantes no versículo 6. Depois de Paulo falar do colégio apostólico de Cefas, dos 12, ele vai dizer, Jesus foi visto de uma única vez por mais de 500 irmãos. Então veja, 500 irmãos o viram ressuscitado. Seria complicado todo mundo mentir, inventar uma história. Não, eles são unânimes, são uniformes. Esses irmãos viram o Senhor Jesus ressuscitado. Aí Paulo vai dizer, é bem verdade que a maioria está vivo até agora. Bom, até agora, não até agora nosso, hoje, até agora nos dias de Paulo. Para vocês que estão questionando a doutrina da ressurreição, conversem com os 12, conversem com esses 500 irmãos, nos quais a maioria está viva até agora, e eles vão dizer para vocês, sim, nós o vimos, Jesus está vivo, ele ressuscitou, é como disse o anjo lá no texto de Mateus 28 que nós lemos. E ele diz, alguns já dormem. Dormir aqui é preciso que nós falemos. Dormir é uma figura eufemística para dizer que essas pessoas elas não estão dormindo no sentido literal, elas estão mortas. Mas Paulo diz assim, alguns já estão dormindo, mas a morte a figura da morte é usada como um sono também. Quem dorme vai acordar. Então Paulo diz, a maioria está viva, alguns dormem, mas esses que dormem vão ressuscitar da mesma maneira que Jesus ressuscitou. Então não percam as contas aí, nós já estamos com pelo menos 512, 513 testemunhas. Eu acho que já tem bastante testemunha que pode comprovar a ressurreição de Jesus. Mas ele vai continuar falando da sua lista de testemunhas. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago,
mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ele vai falando, ele fala dos 12, ele fala dos 500 irmãos, dá uma ênfase para Tiago e ele encerra com ele mesmo, dizendo: e ele foi visto por mim. Eu o vi ressuscitado. Se você está familiarizado com a Bíblia, você vai lembrar muito bem disso. Isso está lá em Atos capítulo 9. Quando ele estava indo para a cidade de Damasco, perseguir os cristãos, algemá-los, prendê-los e levá-los acorrentados para Jerusalém. Quando no caminho ele cai do cavalo, não sabemos se literalmente ou não, não há evidências de que ele estava num cavalo. Mas o fato é que uma luz muito forte vem sobre ele, brilha nele, e nós conhecemos a história. Ele fica cego por 3 dias, e aí ele tem que ser acompanhado pelos seus companheiros de viagem até chegar na cidade de Damasco e ser auxiliado por um discípulo que morava lá. Paulo o viu, aquela luz gloriosa, esplendorosa. O Senhor Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a história é tão dramática da conversão de Paulo, do fato dele ter visto Jesus ressuscitado. Leia o livro de Atos que você vai perceber que essa história foi contada 3 vezes. Paulo contou que viu Jesus ressuscitado em Atos 9, contou em Atos 22 e em Atos 26. Então ele diz: olha, eu estou mostrando para vocês fartas evidências, testemunhas que estão aí para provar que a ressurreição de Jesus não é um embuste, não é uma mentira. Ele ressuscitou e foi visto por muitas testemunhas, inclusive por mim, como por um nascido fora de tempo. E o que ele vai dizer aqui me impressiona demais, a humildade desse homem. Ele diz no versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Eu fico pensando aqui, eu não sei se você já pensou também, no versículo 9, quando Paulo diz que é o menor dos apóstolos. Meus irmãos, mas se Paulo é o menor, com tudo aquilo que ele fez, com a representatividade, Paulo influencia o mundo até hoje. Mais de 2000 anos se passaram e esse homem, seus escritos, suas cartas, sua contribuição, sua mente, sua cabeça, sua teologia, sua piedade, sua vida de oração, e ele diz que é o menor. Misericórdia, se ele é o menor, nós estamos perdidos. Mas ele não consegue se envaidecer. Ele consegue entender que o importante é que Cristo cresça e ele diminua, como João Batista já havia dito uma vez. Bom, nós aqui devemos ser testemunhas de Jesus. Testemunhas. Talvez você diga: pastor, mas nós não o vemos hoje, fisicamente, é verdade. Mas ele está dentro do nosso coração. Ele faz diferença na nossa vida. Ele guia os nossos passos, nós somos testemunhas, nós não o vemos fisicamente, mas é preciso que nós o anunciemos, que falemos, que testemunhemos das maravilhas e do que ele fez na nossa vida. Nesses dias de pandemia, de coronavírus, em que as pessoas estão desorientadas, aflitas, perdidas, é necessário que nós mostremos aonde está o caminho, a direção que nós devemos seguir, que é o Senhor Jesus. Devemos ser testemunhas de Jesus, anunciando: Ele está vivo, Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. A cada dia, louvado seja Deus, que nós podemos ser uma testemunha do Senhor Jesus.
Para fechar, para encerrar, terceira prova da ressurreição de Jesus, a prova da lógica. Prova da lógica. Veja, que interessante o argumento de Paulo. Ele começa com a prova das Escrituras, mostrando o que a Bíblia diz. Depois vai para a prova das testemunhas. E agora ele vai falar sobre a prova da lógica. A prova da lógica está nos versículos 12 a 19, que eu queria refletir um pouco com vocês. Ele vai usar, através da lógica humana, para convencer seus ouvintes, seus leitores primitivos, os coríntios, que Cristo ressuscitou. Deixa eu tentar ilustrar isso antes de explicar os versículos. Eu tinha uma matéria no seminário, quem fez seminário sabe disso, chamada lógica. Uma matéria chamada lógica. E uma vez me aconteceu um caso, um episódio que eu lembro até hoje. Deixa eu contar para vocês para tentar ilustrar o que eu vou explicar a seguir. Uma vez eu fui pregar numa igreja. Me convidaram, levamos o Daniel é o meu filho. Na época ele era bem pequenininho, um bebezinho. E no final do culto, uma senhora, eu estava cumprimentando as pessoas, uma senhora chegou para mim e disse: "Nossa, pastor, o Daniel, ele tá lindo e é a sua cara." Aí eu olhei para ela e disse: "Nossa, então se o Daniel é lindo e é a minha cara, logo eu também sou lindo." E a mulher ficou toda sem graça, falou: "Não, pastor, não foi isso que eu quis dizer." Eu falei: não foi isso que a senhora quis dizer, foi isso que a senhora disse. Já está dito. É claro que haverá a intriga da oposição. Alguns vão discordar, dizendo que eu não sou lindo coisa nenhuma, mas se eu não for lindo, a senhora vai ter que tirar o seu argumento. O Daniel também não será. Tudo bem, eu acho que eu dei uma desconcertada na mulher lá, mas sabe o que eu fiz? Eu usei o argumento da lógica. Se o Daniel é lindo e tá a minha cara, logo eu também sou lindo. A mulher ficou sem jeito, não foi isso que eu quis dizer, mas veja, isso é lógica. Isso é lógica humana. Claro que depois eu conversei com ela e disse que era brincadeira, não tem problema, mas eu apenas quis mostrar que às vezes a gente fala alguma coisa, não usa lógica, e pela própria lógica a gente consegue provar alguma coisa. Quer ver? É o que Paulo vai fazer. Ele já mostrou pelas Escrituras, já mostrou pelas testemunhas, e agora ele vai mostrar pela lógica. 7 consequências, e se Jesus não ressuscitou, nós teremos 7 graves consequências. Vejamos rapidamente essas consequências. Primeira, incoerência de argumentos, versículo 12. Ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Perceberam? Primeira consequência de não admitir a ressurreição de Jesus é a incoerência dos argumentos. Você admite que Jesus ressuscitou, mas não admite que outros possam ressuscitar. Percebe? Que a própria lógica vai nos ajudar. Segunda consequência, negar a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição de Cristo. Versículos 13 e 16, por favor, me acompanhe. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Perceba, como é que você vai dizer que não há ressurreição? Se você chegar a essa conclusão, você vai ter que admitir também que Jesus não ressuscitou. E o versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Terceira consequência de não reconhecer a ressurreição de Jesus. Isso trará problemas para a nossa fé. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Percebem? Se Jesus não ressuscitou, nós teremos um problema com a nossa fé. Porque
ele não ressuscitou, a minha pregação, diz Paulo, não faz nenhum sentido e a fé de vocês também se apoia em algo que não faz nenhum sentido. Quarta consequência: somos falsas testemunhas ou somos mentirosas falsas, o que é mais grave. Estaremos acusando a Deus de mentiroso. Versículo 15. E somos tidos por testemunhas, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, percebam, nós teremos um problema sério, o problema de sermos testemunhas falsas. Nós estamos dizendo que Jesus ressuscitou, quando de fato ele não ressuscitou. E aí nós teremos um problema no anúncio sendo falsas testemunhas. Quinta consequência: permaneceremos nos nossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, permaneceremos nos nossos pecados. Versículo 17. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, percebam, nós ainda estamos perdidos por conta dos nossos pecados, porque Jesus morreu para assumir a nossa culpa, os nossos erros. Sexta consequência: os que morreram pereceram. Versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Aqueles irmãos, por exemplo, lá que nós vimos dos 500 irmãos, aqueles que já haviam dormido, morrido, se Jesus não ressuscitou, eles perecem, não há salvação para eles. Sétima e última consequência: nós somos os mais infelizes de todos os homens se Jesus não ressuscitou. Versículo 19, para fechar. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Infelizes porque nós aqui seguimos regras, normas, mandamentos, e Paulo diz, olha, se a nossa vida vai até a sepultura e não há uma esperança de uma vida eterna, somos os mais infelizes, somos perseguidos por causa disso. Veja só o que ele diz no versículo 32. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A vida perderá o seu sentido se Jesus não ressuscitou. Portanto, quando nós falarmos de Jesus, quando anunciarmos essa verdade gloriosa da ressurreição, é preciso que nós falemos com lógica. Há um livreto muito interessante que eu gosto, John Stott, um escritor falecido já, Crer é também pensar. Nós precisamos crer, pensar, usar a nossa lógica com argumentos bons, plausíveis, coerentes. Perceberam que Paulo usa 7 argumentos da própria lógica para mostrar que o Senhor Jesus ressuscitou. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar nesse dia de domingo, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, para que nós comemoramos hoje. As provas da ressurreição de Jesus. A prova das Escrituras, a prova das testemunhas, a prova da lógica. E a minha palavra pastoral é no sentido de que você e eu celebremos a cada dia a ressurreição de Jesus. A morte não é o fim, a morte não tem a última palavra na nossa vida. Nós cremos que vamos ressuscitar, que teremos um corpo igual ao de Jesus, incorruptível, e estaremos para sempre e na glória com o Senhor Jesus. Minha palavra é para que nesse dia de ressurreição, domingo da ressurreição, nos lembremos disso,
nos voltemos para as Escrituras, nos lembremos das testemunhas e falemos dessa verdade gloriosa com lógica, propriedade, para que o Evangelho seja anunciado. Nós vamos orar nesse momento, encerrando a nossa palavra. Depois da oração, eu quero terminar impetrando a bênção apostólica. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome por esse dia, domingo de Páscoa, dia da ressurreição. Como lemos no texto de Mateus, o anjo diz categoricamente: ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és as primícias dos que dormem. Te louvamos porque o Senhor Jesus foi o primeiro a ressuscitar para não mais morrer, e nós estamos nessa fila também. Um dia nós ressuscitaremos e estaremos com o Senhor. Obrigado, ó Deus, por essas provas, as provas da ressurreição de Jesus. Provas tão claras, tão contundentes, tão reais, tão convictas para o nosso coração. Nós louvamos o teu nome porque tu és o nosso Deus, autor da vida, doador dela. E acima de tudo, nós cremos que a morte não foi capaz de vencer. Onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão, diz a Escritura. Te agradecemos, ó Pai, imensamente pela vida eterna que temos em Cristo Jesus. E que nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, passemos o dia refletindo, meditando, pensando na grandeza e na glória desse evento que é a ressurreição de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, e aplica essa palavra que nós ouvimos, que nós expomos nesse dia para a glória do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Recebei a bênção, irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, nesse domingo de Páscoa, dia da ressurreição. Fiquem na paz, fiquem com o Senhor Jesus, celebre com a sua família. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado. Desejamos que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família, a nossa igreja e que vivamos a cada dia para a glória do Senhor. Um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu,
ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu,